Amigos, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo jóia? Ótimo dia para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Está preparado para mais um dia de conhecimento? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, você vai aprender um pouquinho hoje sobre as 12 tribos ou as 10 tribos perdidas da casa de Israel. A gente vai ler um trecho dos livros da Bíblia Imaculada, da Bíblia King James e da Bíblia Apócrifa de Judá, o Testamento de Judá. Vamos dar uma pincelada nesses 3 livros para poder mostrar para vocês que acompanham o canal, para vocês terem uma dimensão, porque se Jacó, vamos lá, se Jacó teve 12 filhos, por que é que hoje só se fala de um dos filhos de Jacó? Por que hoje só se fala da tribo de Judá, da tribo dos Yahudins, dos judeus? Por que se fala só de Judá? Não existe outros? Você, meu amigo evangélico, preste atenção no que eu vou falar, católico, espírita, muçulmano, e até as pessoas que participam do judaísmo. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Eu não sou mestre, não sou do judaísmo, não sou do cristianismo, não. Eu não sou de nada disso aí, não pertenço a religião nenhuma. Eu pertenço à verdade. E agora os senhores vão conhecer um pouquinho da verdade, um pouquinho da história. Vocês têm que conhecer a história, porque senão vocês vão ficar sempre enganados. E melhor para contar a história do que a própria Bíblia, é bem confuso isso, A história do povo hebreu, contada pelo povo romano e traduzida pelos gregos. Olha que lama que é isso, e nós vamos nós vamos mostrar de uma forma didática bem simples, pessoal. Acho que didática mais simples do que essa vocês não encontrarem em lugar nenhum. Mas eu gostaria que você formalizasse uma linha de raciocínio lógico comigo. Tá bom? Vocês me ajudam a formar essa linha de raciocínio lógico? Porque eu dependo muito de vocês. Porque a mensagem que eu vou pregar aqui agora, que eu vou falar aqui agora, ela precisa de você. Você que é evangélico, você que já conhece um pouco da Escritura, ou você que não conhece nada. Eu vou contar, trazendo para os dias de hoje, para você entender. Bom, vamos lá. Antes de eu entrar no livro de Apocalipse, no capítulo 7, eu quero narrar um pequeno fato para você. É rápido. Jacó, e olha, Abraão, conhece? Você já ouviu falar de Abraão? Abraão era judeu, era hebreu ou era israelita? Qual desses 3 Abraão era? Abraão era judeu, Abraão era hebreu ou Abraão era israelita? Você sabe me dizer? Hein? Você sabe me falar? Então, e se eu falar para você que Abraão não era nenhum dos 3, você vai acreditar no que eu estou te falando? Vai? Pois é, Abraão era da terra de Ur dos caldeus, está no livro de Gênesis. Abraão era da terra de Ur dos caldeus. E o que era essa terra de Ur dos caldeus, Deus? Era a terra da Babilônia. Abraão não era hebreu, não era judeu e não era israelita. Logo, Abraão é o pai de todas as nações. Agora você vai entender. Fica aí, fica calmo. Raciocina comigo. Abraão, ele teve 2 filhos. Um da serva da egípcia, chamada Ismael, que hoje compõe todo o mundo árabe. Todos os árabes são descendentes de Ismael. Tá entendendo? Tá entendendo por aí? E teve um outro filho que é o filho mesmo do casal entre Abraão e Sara, que foi chamado de Isaac, foi o filho da velhice. Denilson, isso eu sei. Logo, a nação que se diz de Israel, o povo que se diz que é de Israel, do Deus de Israel, que eles são os únicos, que eles são os hebreus, porque eles são da tribo de Judá, você tem que entender porque cada um, aí você vai entender direitinho. Vamos lá, vamos por base. Então eu já falei de Abraão, que não era hebreu, não era judeu e nem israelita. O filho de Abraão, um filho de Abraão, era Ismael, que fez todo mundo árabe.
ok? Arábia Saudita são de Ismael, filho de uma escrava, entre aspas, egípcia. E aonde era o Egito, Denilson? O Egito era dentro da África. Tá acompanhando aí? Beleza. Aí Abraão teve um filho com Sara, que era o filho do casamento oficial de Abraão. Sara era a irmã de Abraão por parte de pai. Então Sara também era da Babilônia. Sara era da Babilônia, de Ur, dos caldeus. Aí o Abraão teve um filho com Sara que se chamou Isaque. Todos vocês conhecem a história de Isaque, para você entender o fio da meada. Isaque teve um filho que se chamou, na verdade Isaque teve dois filhos, um se chamou Esaú e o outro se chamou Jacó. Vocês conhecem? Esaú e Jacó. Aí houve aquela batalha pela bênção de primogenitura que vocês conhecem, que por um prato de lentilha Esaú vendeu a bênção de primogenitura para o irmão, que na verdade o Jacó não era, o Esaú não era o mais velho era Jacó. Jacó já no ventre tem uma história linda que eles brigaram no ventre da mãe, né? No ventre da mãe de Isaque, né? Da mãe de Jacó. Houve uma briga entre Esaú e Jacó para quem nascesse primeiro. Então Jacó, ele fugiu do irmão porque o irmão queria matar ele por causa de um guisado. Todos conhecem a história. Foi para o deserto. No deserto ele lutou, contendeu com o anjo que o feriu na coxa, né? Essas dores do nervo ciático que vocês homens têm, ainda é um resquício dessa briga que ele tocou no nervo ciático, esse nervo atrás da coxa aqui, ó, que leva até lá em cima. E ele foi tocado pelo anjo. E ele falou assim: se você não me abençoar, eu não vou te largar. Então o nome dele foi mudado de Jacó, de Iacove, para Israel. Então Jacó não é nome de um país, é nome de uma pessoa. Israel é nome de uma pessoa e não de um país. Ponto. Está entendido? Aí que vinha a confusão. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres. 12 filhos com 4 mulheres. 4 mulheres, desculpa. A tribo de Judá, a descendência de Judá foi o quarto filho de Jacó. Judá foi o quarto filho de Jacó. E aonde eu vejo isso, Denilson? No livro de Gênesis. Judá foi o quarto filho de Jacó. Aí é que entra a embolação toda. Escuta a história. A letra J não existe no hebraico, no arcaico aramaico. Não existe a letra J, logo não é Judá, é Iahudá. Os filhos de Iahudá são chamados de Iahudins. Os senhores estão entendendo? O filho de Iahudá são chamados de Iahudins e não de judeus, como nós ouvimos falar aí. É tudo para vocês que vocês não conhecem. Quem não conhece a história, as igrejas evangélicas cultuam Israel. Inclusive eles fazem viagem para esse Israel que não é o verdadeiro Israel. O verdadeiro país chamado Yahushurum, da qual eles apelidaram de Israel, está debaixo d'água, está submerso. Quando o Messias morreu, ele submergiu, ele foi para o fundo do oceano. Ele vai subir de novo. Hoje ele está no lugar chamado, próximo ao lugar chamado Porto Príncipe. Porto Príncipe. Bom, até aí ficou tranquilo? Nós vamos chegar lá nos 144 mil do livro de Apocalipse. Gente, eu vou ler a história para vocês e vou fazer você pensar em duas frentes, tá? Vamos lá, história? Vamos lá, deixa eu me diminuir aqui como sempre, né? Já tá virando uma tradição, uma rotina. Eu gravei um outro vídeo, pessoal, mas o vídeo, ele teve direitos autorais, eu tive que refazer ele, estou refazendo agora. Vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos lá, livro de Apocalipse, no capítulo 7. Vamos lá, vamos ver o capítulo 7, vamos lá. Olha aí, ó. Apocalipse capítulo 7, ó. Se liga nesse iniciado aí, ó. Os 144 mil selados.
os 144 mil selados. 144 mil pessoas serão seladas. Aí, escuta a história. O João estava na ilha de Pátomo e ele estava dizendo o seguinte, olha só. Depois disso, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então quebra aquilo que a NASA diz, que a terra é redonda. 4 cantos da terra é porque esses anjos, a terra é plana. A terra é plana, gente. Bom, segundo a Bíblia está falando aqui. Por isso que eles debateram muito contra as pessoas que mostravam a verdade através da Bíblia. Os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra as árvores alguma. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, tendo na mão o sinete eterno vivo, e ele brandou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado poder para danificar a terra e o mar. No Apocalipse, 4 anjos, eles têm o poder para danificar a terra. E um anjo vai subir e vai dar o sinal para esses anjos. Olha aí, ó. E havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. No versículo 3, ó. No versículo 3, estou aqui, ó. Dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar e nem as árvores, até que marquemos com um selo. Olha aí, ó, no versículo 4, aí, ó, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Olha aqui como é que se escreve Israel aí, ó. Essa Bíblia é uma Bíblia hebraica, tá, pessoal? De rabinos messiânicos, que tem o verdadeiro nome. Olha, o nome é Israel. Jael é o nome de Jacob, porque foi trocado porque lutou com o anjo. Bom, até aí vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Tá fácil? Beleza. Aí, olha só. Então, eram 144 mil de todas as tribos, não de uma tribo só, de todas as tribos. Ó, tribo, vamos falar das tribos? Tribo, 12 mil. 12 mil da tribo de Iahudá, foi a primeira. 12 mil da tribo de Rubens. Por que Iahudá veio antes de Rubens? Porque a tribo de Iahudá e a tribo de Benjamim se uniram e fez uma tribo só. Então todo esse povo, teoricamente, que está nesse país aí, que eles falam que é Israel, lá tem as tribos de Judá e de Benjamim. Vou falar assim para você entender. Mas a letra J não existe, gente. Não existe a palavra judeu, não existe a palavra anjo, não existe o nome Jesus. Isso é tudo invenção, isso é tudo parte de uma tramóia muito grande, tá bom, gente? Tá certo assim? Então, o que eu quero chamar a atenção para você? Que se tá havendo 12 mil, que depois vocês leem o versículo todo, nesse capítulo todo, nesse versículo todo aí, o anjo está dizendo que tem 12 mil, serão marcados 12 mil de cada tribo. Denilson, você tá vendo hoje, eu e você tá vendo alguém de alguma tribo aí, a não ser esses que estão dizendo que são judeus? Você tá vendo alguém? Não é para você ficar desconfiado. Onde está esse povo? Se a Bíblia está falando que tem esse povo, é porque esse povo existe. E onde está esse povo? Esse povo está na América, gente. Esse povo não está fora do Brasil, ele está na América. Todas essas 12 tribos estão na América, mas elas foram dadas como sumida, extinta, assim como os Incas, os Maias e os Astecas. Meus amigos. Mas eles não sumiram, não. Ele tem as descendências dele. Nós somos a miscigenação dessa descendência. Nós brasileiros, os brasileiros natos daqui. Se você tem no seu sobrenome da sua família um Santos, um Silva, da Silva, o Pereira, né? Se você tem um desse sobrenome aí, fatalmente você tem um negro que eles dizem que foi da África, mas não era. Eles eram semita. Eles eram da tribo de Arudá, eles eram da tribo de Benjamim, que foram traficados para cá para o Brasil em navios negreiros, na morte do Machia, chamado Yahushua, que ele veio buscar unir a casa perdida de Yahushurum. Ele veio pegar as 12 tribos e unir as 12 tribos, ou seja, o reino dele ainda vai ter aqui na terra.
Ele foi morto. Ele foi morto pelos próprios, ele foi morto só por 2 tribos. Ele não foi morto pelas 12 tribos, ele foi morto por 2 tribos, a tribo de Arudá e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, junto com os fariseus e os escribas, mataram o nosso rei. O nosso rei, ele foi assunto aos céus, mas o nosso rei vai voltar, porque ele tem que reinar aqui na terra. E nesse mundo conturbado que está hoje, onde China está para um lado, Estados Unidos para o outro, Rússia para o outro, todo mundo querendo, tudo está uma bagunça danada. Haverá um rei, e esse rei, ele é eterno, ele é justo, ele é santo, ele é separado, ele é único. Esse rei irá resgatar a casa perdida de Ahushurun. Agora vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo que essa casa perdida está no nosso meio? Pode ser um de vocês que estão aqui, eles não estão lá para fora, eles não estão lá no mundo árabe, lá em cima não, gente. Eles não estão lá na Palestina, não. Os verdadeiros hebreus, não é só a tribo de Judá, não. Todas as tribos estão aqui desse lado. Todas as tribos estão nas Américas, seja no Peru, na Bolívia, todas as tribos, Peru, Bolívia, América Central, meu pai, esqueci, né? México, Estados Unidos, né? Todas as 12 tribos estão nessa faixa etária aqui. As perdidas, 10 tribos perdidas e as 2 que vieram mais tarde como escravo em navios negreiros. Mas eles vieram se unir aos índios. Então nós temos o DNA dessas 12, de todo mundo que está aqui. Vão ser 12 mil de cada um que vai ser separado e selado. Quem vai selar? Um anjo vai selar essas pessoas. As pessoas não estão sendo marcadas, mas vão existir 12 mil de cada tribo, que elas não vão deixar ser marcada pela marca da besta e nem ser contaminada por nada. Os senhores podem ter certeza disso, porque eles terão que estar aqui para lutar contra os demônios do inferno que invadirão essa terra. Aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui importante para vocês, olha aí. Deixa eu mostrar algo para vocês importante. Está nesse livro aqui, Está nesse livro apócrifo aqui, vamos lá, nós lemos esse livro, vamos ler o livro apócrifo agora, Esse livro apócrifo aqui, Denilson, por que os judeus, os Yahudins, dizem que eles são o povo que a gente tem que olhar para eles? E o restante das outras pessoas? E a tribo de Rubens, que era a mais velha? A tribo de Manassés? E a tribo de Dan? A tribo de Levi? Hein? Onde está essa tribo? A tribo de Azer? Onde está essa tribo? Essas tribos, elas se perderam na América por causa da Pangeia. Quando elas se separaram no reinado de Salomão. Vocês conhecem Salomão? Salomão fez o que era mal perante ao pai, se envolvendo com mulheres que não eram, que cultuavam a outros deuses. E ele passou a cultuar outros deuses, Salomão. Então ele perdeu a bênção do pai. E a bênção refletiu nos 2 filhos de Salomão. Salomão teve 2 filhos, Jeroboão e Roboão. Quando Salomão morreu, Jeroboão e Roboão, as 12 tribos estavam juntas. Rachou a tribo de Ahushurun, a tribo que estava unânime com os 12 irmãos juntos, racharam. 10 delas que não estavam aguentando mais os impostos, pagar para custear as duas tribos chamadas de Benjamim e de Arudá, e eles plantarem e pagarem impostos caríssimos, porque da tribo de Judá, olha aí gente, da tribo de Judá, vocês estão vendo a tribo de Judá aí, da tribo de Judá, dessa tribo de Judá, sairia reis, rainhas, guerreiros. Só da tribo de Judá sairia reis, rainha e guerreiro. Cada tribo tinha um legado. Cada tribo, ela exercia o domínio sobre uma área da vida. Então a tribo de Levi, por isso que a gente diz que pastor não é para estar ministrando em templo, porque pastor não é sacerdote, gente. Os sacerdotes, eles teriam que ser da tribo de Levi. A tribo de Levi era responsável pelo sacerdócio, pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote, porque eles eram as pessoas representando do povo para poder levar o sacrifício do pecado das pessoas. Agora vocês estão começando a entender que essa tribo, que se diz Judá,
está todo mundo olhando para ela, não, porque nós somos os judeus, eles são os donos de tudo aqui na terra, eles têm todo o ouro, estão detendo o ouro, os comércios, está tudo na mão dos judeus. Mas eu quero dizer para você, e não verdadeiro, porque a verdadeira riqueza, gente, está aqui na América. A verdadeira riqueza está no nosso solo, está debaixo dos nossos pés. Debaixo dos teus pés aí, do Brasil, do Peru, do Paraguai, Brasil, Peru, Bolívia, Venezuela, esses países, a Venezuela é o país, fazia parte da OPEP, dos países exportadores de petróleo. Acabou o petróleo da Venezuela? Não acabou, gente. Não acabou. Não acabou o petróleo da Venezuela, não acabou o ouro do Brasil, não acabou a água. O Brasil, o país Brasil e Peru, que detém lá a Amazônia, e Venezuela e Bolívia, eles têm a Amazônia, gente, é a maior bacia hidrográfica do planeta. A água vai ser escassa e vai ser cara, por isso que eles estão terceirizando tudo aqui. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. E todas as 12 tribos teriam que estar sendo abençoada por igual. Não uma tribo só sendo dono de tudo. Tá errado. Agora vocês estão entendendo? Porque há uma briga entre o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo é de Roma e o judaísmo é de uma tribo, de Judá. Não, o judaísmo não é das 12 tribos. Por isso que o nome está escrito judaísmo. Os judeus é da tribo de Judá. Olha aí, olha o detalhe. A transcrição das palavras de Judá, do pai dele, da origem dos pais dos judeus. Olha aí, aos filhos antes da sua morte, após haverem reunido, vieram para junto dele. Então ele falou-lhe, eu fui o quarto. Olha o Judá falando, eu fui o quarto. Ele não foi o primeiro filho, ele foi o quarto filho. Então por que ele exerce a função de ser o único as pessoas que devem ser abençoadas? Está errado. Todos os filhos têm a mesma bênção. Olha aí, eu fui o quarto filho do meu pai e da minha mãe Lia, que me deu o nome de Judá, e ela disse, eu sou agradecida ao Senhor por ter me dado o quarto filho, e na minha juventude eu era muito veloz, obediente a toda a palavra de meu pai, eu honrava minha mãe, e a minha mãe, ao tornar-me homem, meu pai assegurou-me, tu me serás reis, e tu terás sorte, tu serás reis. E da onde vem o rei Davi? Da tribo de Judá. Davi era descendente de Judá e ninguém até hoje se assentou no trono de Davi. O trono de Davi está na mão da rainha da Inglaterra. Ninguém pode se assentar naquele trono a não ser Yahushua, porque Yahushua, ele é descendente de Yosef, ele era do trono. Yosef, ele era descendente direto de Davi, do rei Daúde, que chamam Daúde, eles botaram o nome de Davi. Esse trono está vazio. Mas esse trono está vazio para que o nosso rei Yahushua venha se assentar nele. E Yahushua tem que se assentar naquele reino, porque na época do Império Romano ele não pôde. Na época de César e Herodes e Pilatos, ele não pôde sentar. Ele, pelo contrário, ele foi tido como um marginal. Ele foi julgado e morto como marginal, mas agora não. Agora eles não tem como destituir Yahushua, porque ele foi para os céus, foi assunto aos céus, e ele descerá agora, gente, ele vai descer. Então por isso que nós estamos falando de 144 mil, vocês estão começando a entender? E tem uma nação, tem um povo aí, que ele está tirando uma, né? Eles estão dizendo se o tal, e o Apocalipse fala disso, os que dizem que são e não são, eles estão exercendo uma função que não é deles. Eles pegaram uma identidade que não é deles. Tá vendo aí? E da tribo de Judá sairiam reis, rainhas, líderes de exército, líderes governamentais. Da tribo de Judá não poderia sair sacerdote. Não tem sacerdote da tribo de Judá. Gente, não tem sacerdote da tribo de Judá. Logo, todos esses pastores que estão pregando aqui nas igrejas, eles são descendentes da tribo de Azer. Da tribo, todos que estão aqui no Brasil foram da tribo de Azer, junto com a tribo de Judá, que não tem autonomia para pregar em templos. É isso que eu quero dizer para vocês. Que agora nós só estamos vendo uma tribo e o restante das tribos, gente. Todas elas têm a mesma bênção. A tribo de Rubens, a tribo de Manassés, a tribo de Dan, a tribo de Levi, a tribo de Zacar. Onde estão essas tribos? Onde estão?
Por que você só consegue ver uma tribo? Só uma tribo está num país aí. Não é muita história, não. Sumiu, desapareceu? Não, eles existem. Eles só estão sendo ocultados. Eles estão sendo escondidos. Por que existe... Eu tenho muitas coisas que eu queria falar, mas a gente aqui não pode falar certas coisas, pessoal. É como se alguém tivesse o conhecimento e está tentando enganar as pessoas e cegar as pessoas. Vamos lá? Vamos terminar essa resenha aqui, essa palestra, ou esse papo, esse podcast. Vamos terminar aqui com o livro. Nós já lemos o livro de Apocalipse na Bíblia judaica. Nós vamos ler agora, gente, o livro de Mateus, Matitiá. Vamos ver o livro de Mateus, vamos ver se vai sair lá na página lá que eu quero lá. O livro de Mateus. Olha aí, ó. Olha o que... Jesus não existe, tá, gente? A letra J não existe. Mas vamos ler na King James, na Bíblia que vocês têm aí como Bíblia mesmo, na Escritura Sagrada, mas não é. Tá escrito assim, ó. E é o que Jesus explicou. Ó, olha o que Jesus disse. Olha o que Yahushua falou. Yahushua na nossa crença. Olha o que Yahushua falou. Eu não fui enviado. Ó, ele... Yahushua, que você conhece como Jesus, ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Ele, o Messias, o Mashiach, que virá novamente, e ele vai reunir 12 mil de cada tribo. E você, meu amigo que está aí do outro lado, você que é brasileiro nato, você é descendente da tribo de Azer. Muitos de vocês são descendentes da tribo de Judá, porque misturou o DNA, as tribos estão misturadas nas Américas. E nós das Américas, 12 mil de cada tribo será separada, será selada para não morrer, para enfrentar os demônios que vão sair do abismo. Você acredita nisso? Está escrito. Então, hoje eu estou mostrando para vocês que não é só a tribo de Judá que todo mundo está reverenciando. Mesmo porque Abraão, ele não era judeu, gente. Abraão, ele não era hebreu. Abraão não era israelita. Abraão era da terra de Ur dos caldeus, da Babilônia. E a mulher dele também, a irmã dele. Porque a mulher de Abraão era Sara. E era a irmã de Abraão por parte de pai. Você vê como é que a coisa é tão enrolada. Mas se você ler direitinho, você vai entender a história. E os pretos que foram trazidos como escravos para cá para o Brasil não foram africanos. Na verdade, eles foram sim do continente da Etiópia, o continente africano, mas eles são semita, eles são descendentes de Sem, eles são pretinho, eles são da tribo de Arushurum. Eles foram trazidos para cá porque eles mataram aquele que ia unir as 12 tribos para todos os 12 filhos receberem a herança que é a América. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Pesquise, tá, gente? A pesquisa tá aí, tá bom? Ainda há tempo de pesquisar, ainda é tempo de você pesquisar, ainda é tempo de você conhecer a verdade. Nós estamos aqui tentando mostrar a verdade. Não estou dizendo para você que eu estou certo, não. Mas pesquise, começa a futucar. Tenha curiosidade, você que é brasileiro, que está me vendo, você que está aí fora do Brasil, mas tem curiosidade de saber, inclusive eu conversei com uma pessoa que está nos Estados Unidos e ela falou comigo, realmente, nós vivemos sobre uma maldição. Nós vivemos debaixo de uma maldição, gente. E a maldição de ser escravo, porque nós não somos livres, não houve abolição de escravatura, só houve para você entender que houve, mas não houve. Continuamos sendo escravos e aquela profecia que foi feita para Abraão, o pai falou para Abraão, olha Abraão, os teus descendentes serão escravo durante 400 anos. Nós somos mais de 400 anos e essa escravidão vai acabar em 2030, quando a ONU vai dominar o mundo, porque a república vai dominar o mundo. Será um governo república, não existirá mais monarquia, governo nenhum no mundo, a não ser república. Os senhores não acreditam nisso? E o fim já está próximo, tá, pessoal? Os tempos estão sendo abreviados. DRM Rodrigues, deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos e nós estaremos aqui firme e forte. Forte abraço, voltaremos a qualquer minuto, gente. Tchau!